Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, quarta-feira, de 11 de agosto de 2021, será de matemática e será uma aula super importante, porque é aula de correção da atividade de números e medidas no livro didático. Isso mesmo, a aula de correção é super importante, meus queridos. É onde você tira dúvida, é onde você vê o que errou, o que acertou, que você vai precisar melhorar, estudar mais. Então a aula de correção é super importante. E como é no livro didático, correção de atividade, você precisa de quê? Você precisa estar com o seu livro didático, um lápis e uma borracha, porque você vai apagar onde você errou e fazer o certo. Porque não adianta de nada você corrigir e ver o que estava errado e não colocar o certo. Você tem que apagar o errado e fazer o certo. Tá bom? Então vamos lá? Vamos pegar o nosso livro didático, nosso lápis, nossa borracha e vamos fazer a correção das nossas atividades que vocês fizeram na aula de ontem, no livro didático, beleza? Bora lá! Vamos começar pela página 115. Vamos ver o que aqui diz a primeira atividade. Primeira questão. Ao viajar por uma estrada, podemos observar várias placas indicativas de distância. Que unidades de comprimento são usadas para indicar essa distância? Gente, qual é as unidades de medida que a gente indica aliás, que nós usamos para indicar uma distância de um canto ao outro? Quilômetro ou metro, né? Quem anda aí pelas BRs, pelas estradas já deve ter visto. Quilômetro tal, tem um KMzinho lá, né? Ou tanto daqui a tantos metros tem um posto da polícia rodoviária, a tantos metros tem uma churrascaria, não sei o que, não é assim? Então, para medir essas distâncias, nós usamos o quilômetro, que é o km, ou o metro, que é o m. Segunda, complete cada frase com a unidade de medida mais adequada. Use as unidades km, quilômetro, m, metro ou cm, centímetro. Então você vai ler aqui as situações, né, e vai completar com a unidade adequada para aquela situação. Por exemplo, letra A. O diâmetro da Terra é aproximadamente de 13.000 quilômetro, metro ou centímetro. Gente, a Terra é enorme. Então não pode ser o centímetro e nem o metro, gente. É o quilômetro. 13.000 quilômetros. Bem, a espessura de uma porta é 5 quilômetro, metro ou centímetro? Gente, a espessura da porta é a grossura da porta. A porta é mais grossa, mais fina, né? Não pode ser o quilômetro, né, gente? E nem o metro. Se fosse o tamanho, a altura, aí sim podia ser o metro. Então, no caso aqui, é o centímetro, 5 centímetros. Sei. O comprimento de uma caneta esferográfica é aproximadamente de 15 o quê? Quilômetros, metro ou centímetro? Você já viram uma caneta de 15 quilômetros? Eita, canetona! E 15 metros ainda é grande, né, gente? Então, lógico é que é 15 centímetros. D. Um terreno tem 36 de frente, 36 quilômetros. Eita, que terreno grande! É uma cidade, né? Ou 36 centímetros, ainda é um terreno, é um pedacinho de nada, né? Não dá nem para plantar um pé de feijão. Então, gente, é metro, 36 metros de frente. Prosseguindo, terceira questão. Na figura a seguir aparece a representação de um campo de futebol e das medidas da linha lateral, que é o comprimento, e da linha de fundo, que é a largura. Em qual unidade... Em qual unidade deveriam estar indicadas essas medidas? Olha, gente. Eu tenho aqui, ó, de fundo, certo? Que é a linha de fundo, que é a largura, e a linha lateral, que é o comprimento. Então, em metros, gente, qual é a unidade que deveriam estar indicadas? Em metro. 110 metros, 75 metros, não pode ser quilômetros, centímetros, né? Qual é a medida do contorno, ou seja, do perímetro desse campo? Gente, o que é perímetro? É o contorno do campo, ó. É isso aqui, isso, isso, isso. Contornar é ao redor. Então, eu sei que esse campo, ele tem... perímetro é o contorno, ou seja, a soma de todos os lados. Eu vou somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, tá? Então, eu sei que eu tenho 75 metros aqui, logicamente,
Aqui eu botei o 75, vou fazer a continha. Mas, logicamente, eu tenho um 75 aqui, porque é do mesmo tamanho. Então, 75 mais 75. Aqui é o fundo, largura. E de frente, de lateral, eu tenho 110 aqui, logicamente. Né, vou botar o 110 aqui, mas eu tenho também 110 lá no outro lado. Então, é outro 110. Então, 2 vezes 75, 2 vezes 110. Vou fazer essa continha aqui. 5 mais 5 é 10, escrevo 5, o 0 levo 1. 1 mais 7 é 8. 8 mais 7 são 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 1, 17. Eu escrevo 7 e levo 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 1 são 3. 370 metros de perímetro. É ao redor do campo todinho. Contornando o campo todinho. Eu somei 110 mais 110, 75 mais 75. Beleza? Vamos à questão 4. Complete. A medida do contorno de um terreno de forma quadrada é 172 metros. Isso significa que cada lado deste terreno tem quantos metros de comprimento? Gente, se o terreno é quadrado, todos os lados são iguais. E quando ele soma, aqui é a soma, a medida do contorno, o contorno é a soma de todos os lados. Quando eu somo todos os lados, dá 172 metros. Se é um quadrado, ele tem 4 lados. Se um quadrado tem lados iguais, então cada lado é o mesmo tanto. Desculpa, é só eu pegar os 172 metros e dividir pelos 4 lados. 172 dividido para 4 vai dar 43 metros de cada lado de comprimento. Ok? Faça a continha de divisão, viu? Página 116, continuando, quinta questão. Observe os 2 polígonos ilustrados a seguir. No polígono laranja, os 4 lados têm a mesma medida. No polígono azul, os 3 lados têm a mesma medida. A. Usando uma régua graduada, determine as medidas para completar o quadro. Você vai usar uma régua para medir isso aqui, tá? O quadrado e o triângulo. Cor do polígono, laranja e azul. Qual é a medida de cada lado em centímetro do quadrado? A medida de cada lado em milímetro e o perímetro, que é a soma de todos os lados. Então, bora lá. Eu tenho aqui 3, dá 3 centímetros de cada lado. E aqui dá 2 centímetros em cada lado. Se você medir aí com a sua regrinha, tá? E em milímetros, gente? Olhe, cada centímetro equivale a 10 milímetros. Se aqui deu 3 centímetros e cada centímetro é 10, é a mesma coisa que 3 vezes 10, né, gente? 3 vezes 10 vai dar 30 milímetros. Opa, 30 milímetros aqui. Um ladinho desse aqui dá 30 milímetros, porque cada centímetro é 10 milímetros. Ele deu 3 centímetros, é 10 mais 10 mais 10 dá 30. E o aqui, que é 2 centímetros. Cada centímetro não é 10? 2 vezes 10 dá 20 milímetros, esse aqui de cada lado. E o perímetro? Se aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, perímetro é a soma dos lados. Como são iguais, posso fazer uma multiplicação. Não são lados iguais? Ele disse aqui que os lados são iguais. Então aqui, ó, 3 centímetros vezes 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então 3 vezes 4 é 12 centímetros de perímetro. Aqui é 2 centímetros cada lado e são 3 lados. Os lados e os tamanhos são o mesmo. 2 vezes 3 dá 6. 6 centímetros de perímetro. Perímetro, lembra, é ao redor todinho. Tá? B. Explique para um colega como você pensou para resolver o item anterior. Gente, é uma questão pessoal aqui, né? Não precisa você explicar para ninguém. Né? O professor já deu aqui a resposta para você, mesmo que você tenha acertado. Não precisaria explicar, tá bom? Sexta questão. O perímetro de um polígono é a medida do contorno desse polígono. Ok? O que corresponde à soma das medidas de seus lados. Observando os quadriláteros abaixo e usando uma régua graduada, complete o quadro a seguir. Olha, de novo ele está te dizendo a definição da palavra perímetro, quando você vê a palavrinha. Perímetro é a soma da medida de todos os lados. Então aqui tem 5 quadriláteros. Quadrilátero é porque tem 4 lados. Você vai pegar a régua e vai medir cada ladinho desse aqui e vai somar. Ó. Esse lado
mais esse, mais esse e mais esse. E assim você vai fazer todos eles para achar os tamanhos, tá bom? Ele pede em milímetro, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Medida dos lados em milímetros. Em milímetros. Milímetro é como, professor? 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, se tu mediu com a reguinha aqui, deu 4 centímetros, cada centímetro desse tem 10. 4 vezes 10 dá 40 milímetros. Mas se tu não quiser fazer essa continha, é só tu contar os pauzinhos da reguinha. Cada tracinho daquele é 1 milímetro. Vai ser mais difícil, né? Mas se tu botar isso na cabecinha, que 1 centímetro é 10, a cada centímetro tu soma 10. Se é 4 centímetros, bota 10 mais 10 mais 10 e mais 10. 40 milímetros. Entendido? Beleza. Vamos pegar aqui o laranja. Não tem como eu medir aqui pra vocês. Eu não tô com a régua, não tem como vocês verem com a régua, né? Mas eu acredito que vocês tenham feito isso. Ele vai dar aqui as medidas dos lados. Olha, esses dois lados aqui é 40 milímetros, que é justamente 4 centímetros, né? Esse lado aqui de cima e esse de baixo. Esses lados aqui deu 11, ó. 2,11. 11 milímetros. Por quê? Que deu mais de 1 centímetro e 1 milímetrozinho só. Então deu 11 milímetros. Né, que é o laranja. O nome desse polígono é um retângulo. Retângulo. Lembre-se disso. E o perímetro dele é só tu somar isso aqui, gente, ó. 40 mais 11 mais 40 mais 11 vai dar 102. Milímetro. Nós estamos medindo milímetro, não é centímetro. E o marrom, que é esse aqui. O marrom, ele é quadrado. Todos os lados são iguais, ó. Tudo deu 17 milímetros, certo? E o nome dele é quadrado. E se você somar 17 vezes 4, 17, 4 vezes dá 68 milímetros. O amarelo, esse aqui. Ó, um lado dá 35 milímetros, outro 20, outro 25, outro 22. Tudo diferente, professor? É. Porque esse lado aqui é um tamanho, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Sabe por quê, gente? Porque esse aqui é um... Opa, desculpe. Isso aqui é um trapézio. Trapézio, ele não tem os ladinhos iguais. Mas se eu somar todos esses números aqui, vai dar 102 milímetros. Tá? E o verde, que é esse aqui. O verde também é um quadrado, certo? Os 4 lados dele dá 27 milímetros. O nome dele é quadrado também. Se eu multiplicar 27 vezes 4, ou somar os 27 4 vezes, dá 108 milímetros. E o último é o azul, né? Que também vai ser um retângulo, tá, gente? Aí esse lado grande aqui dá 54 milímetros, aqui o outro 54, esse daqui dá 22, aqui o outro 22. Quando eu somo tudo isso aqui, dá 152 milímetros de perímetro. Aí estão as respostas para vocês. Beleza, meus queridos? E já tem surpresa no meio da aula, professor, nem terminou ainda. Vamos ver o que é? Para avaliar a sua presença hoje, você irá responder nos comentários do YouTube a palavra formada pelas sílabas que você irá encontrar no decorrer desta aula. Fique atento. Vamos entender. Para ganhar a presença de vocês hoje, vai aparecer aqui no meio da aula, em vários momentos, sílabas. Que você vai juntar essas sílabas e formar uma palavra. Tá certo? Aí você vai comentar lá no comentário do YouTube, se identificando corretamente, botando seu nome, a sua série e a resposta à palavra. Aí vale a sua presença na aula de hoje. Mas você tem que ficar atento para as sílabas, porque você vai juntar. As sílabas não vão aparecer na ordem, tem que ser juntadas. Você sabe o que é sílaba? Eu creio que sim. Sílabas são pedacinhos de palavras, de sons da palavra, né? Então vai gravando aí, vai juntando as sílabas, porque senão você vai se perder. Eu não vou ler as sílabas, eu vou só mostrar, tá? A primeira sílaba é... Também não vou ler, então vamos para frente, vamos corrigir mais questões. Página 118, mais uma atividade. Primeira questão diz o seguinte: Wanda contratou um azulejista para revertir uma parede de sua casa. O azulejista é a pessoa que bota piso. A. Considere a representação ao lado como sendo a parede de Wanda, com azulejos quadrados. Se Wanda escolher um azulejo quadrado com a mesma dimensão do azulejo da figura, quantos azulejos ela terá de comprar? Olha, aqui um azulejinho, né, esse quadradinho aqui. E aí eu quero saber quantos azulejos ela vai ter que comprar, que é esse tamanho aqui da parede, ó, todinho. A solução é contar um por um. Se você contar um por um, você vai saber quantos azulejos são. Mas eu vou lhe ensinar agora, se você não tiver ainda tido a mentalidade,
de uma forma de não precisar você contar um por um. Como é que eu faço, professor? Você conta, ó, quantos azulejos tem na linha, que é quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E conta quantos azulejos tem na coluna. Basta contar uma linha, porque as outras linhas tudo é tudo igual. Do mesmo jeito a coluna, né? Tudo igual, basta contar um de cada, uma linha e uma coluna, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu faço o que com esse número 8 e com esse número 6, professor? Você multiplica o número da coluna pelo número da linha ou vice-versa, o número da linha pelo número da coluna. Vai dar a mesma coisa, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. 8 vezes 6, ou 6 vezes 8 é 48. Se você quiser contar um por um, você vai ver que dá 48 quadradinhos, ou seja, 48 azulejos que a Wanda vai precisar comprar. Considerando uma unidade de medida o azulejo quadrado, qual é a área dessa parede da casa de Wanda? Turma, nesse instante nós aprendemos o que é o perímetro. O perímetro é o contorno, ó, é ao redor, né? E a área? A área, gente, é 48 azulejos quadrados. Mas a área, a área é o que tem dentro. É o que tem dentro do desenho. Então eu acabei de descobrir que tem 48 azulejos. Então é 48 azulejos quadrados. É a área dessa parede. Tá bom? Então decore aí a diferença entre perímetro, que é o contorno, que é ao redor, e área, que é o que tem dentro. Bem, agora considere esta outra representação da parede de Wanda, com azulejos retangulares. Naquela outra lá, o azulejo era quadrado, né? Agora é o azulejo retangular. Se Wanda escolher um azulejo retangular, com a mesma dimensão do azulejo da figura, que é esse aqui, que está pintadinho de verde, claro, quantos azulejos ela terá que comprar? É a mesma coisa, gente. Só mudou o formato do azulejo. Eu vou contar quantos tem na coluna, na linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou contar quantos tem na coluna. 1, 2, 3. E vou fazer a mesma multiplicação. 8 vezes 3, que é igual a 24. Se for desse azulejo aqui, ela só precisa de 24. E ou, se você quiser contar um por um, vai dar 24. Mas eu estou lhe ensinando a forma mais fácil de você contar. Multiplicando o número de azulejos de uma linha pelo número de azulejos de uma coluna. Porque as linhas são iguais e as colunas também são iguais. E tomando como unidade de medida o azulejo retangular da figura, qual é a área dessa parede da casa de Wanda? A mesma coisa, 24 azulejos retangulares. Porque esse aqui não é quadrado. Beleza? Segunda. O piso de uma quadra de basquete deve ser revestido com placas quadradas. Verificou-se então que na linha lateral da quadra cabem 20 dessas placas e na linha de fundo cabem 12 placas. Considerando a placa quadrada como unidade de medida, qual é a área quadrada da quadra de basquete? Ele disse que ela tem 12 plaquinhas na linha de fundo, né? E 20 na lateral, não é isso? Então vou multiplicar 12 vezes 20. É a mesma coisa lá, se ele estivesse mostrando aqui, ele não está mostrando o desenho, certo? Você ia contar a linha e a coluna, é a mesma coisa, ele já está te dando os números, é só tu multiplicar. Veja que a minha multiplicação aqui, eu botei o zero para fora, porque eu não vou multiplicar com zero. Eu já vou baixar o resultado do zero aqui, vou multiplicar só o 2 vezes 2 e 2 vezes 1. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1, 2. Então é 240 placas quadradas eu vou precisar para revertir a quadra de basquete. Página 119, terceira questão. A professora Márcia pediu aos alunos que fizessem desenhos de diferentes retângulos em uma malha quadriculada. Marcelo fez os dois retângulos mostrados a seguir. Aí os dois retângulos feitos pelo Marcelo. Retângulo, lembrem-se que não são quadrados, né? Não sei se aqui vai dar quadrado. Vai não. Considerando o lado L ou I, eu não sei aqui, do quadradinho, é o ladinho. Do quadradinho é o ladinho mesmo, um ladinho desse aqui. Na malha com a unidade de medida, de comprimento, responda. Qual é o perímetro do retângulo azul? Perímetro você já sabe que é ao redor. Eu tenho cada quadradinho desse aqui, eu tenho quantos quadradinhos desse lado aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui 6. Se eu tenho 6 lá, aí eu tenho 5 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também eu vou ter 6, aqui também eu vou ter 5. O perímetro, né, ao redor é só eu somar. 5 mais 6 é 11. 11 mais 5 é 16.
16 mais 5 será 21 tracinho. Certo? 22, desculpa. Certo? Que é ao redor, tá? É o perímetro. E qual é o perímetro do retângulo amarelo? Olha, vamos contar. Quantos quadradinhos tem na linha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui na coluna? 1, 2, 3, 4. Aqui também tem 7, aqui também tem 4. É só somar tudo. 7 mais 4 mais 7 mais 4 vai dar 22 também. Professor, mas aqui são figuras diferentes e deu 22 também? Sim. Não importa o formato, é só o formato da figura. Mas os números, quando eu somo o perímetro, a soma dos lados, dá 27, 22 também. Bem, usando o quadradinho da malha como unidade de medida de área, responda qual é a área do retângulo azul e a área do retângulo amarelo. Por favor, não confundam perímetro com área. Perímetro é a soma dos lados. E a área é o que tem dentro. Tem que contar quantos quadradinhos tem dentro de cada um. Então, como é que eu faço? Pelo perímetro, já pelas essas medidas que eu peguei do perímetro aqui, dá para você saber. Eu tenho 6 na coluna, na linha, e 5 na coluna. Então, 6 vezes 5 tem 30 quadradinhos azuis. E o amarelo? Eu tenho 7 na linha e 4 na coluna. 7 vezes 4, 28 quadradinhos. Eles podem ter o mesmo perímetro. Esse tem perímetro 22, esse tem perímetro 22, mas a área é diferente, ó. A área desse é 30, que é maior, e a área desse é 28, que é menor. Viu como é diferente? Perímetros iguais, áreas diferentes. O que é possível concluir observando o perímetro e a área dos retângulos desenhados por Marcelo? Apesar dos retângulos terem o mesmo perímetro, suas áreas são diferentes. Foi o que eu acabei de dizer. Perímetros iguais, áreas diferentes. Ok? Quarta questão. Silvia desenhou as figuras a seguir na malha quadriculada. Mesmo jeitinho lá do Marcelo. Considerando o lado com um tracinho, né, do quadradinho, da malha como unidade de medida de comprimento, responda qual é o perímetro do retângulo vermelho e o perímetro do retângulo verde. De novo, o perímetro é ao redor. Então, eu vou contar quantos quadradinhos tem aqui em cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na lateral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se aqui tem 8, esse lado aqui que é o mesmo também tem 8. Aqui tem 6, esse lado aqui que é o mesmo também tem 6. Para eu achar o perímetro, eu somo 8 mais 6 mais 8 mais 6. Né, o vermelho vai ter 28 tracinhos de perímetro, ou seja, ao redor todinho dá 28. E o verde? Vou contar aqui na linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E na lateralzinha? 1, 2, 3, 4. Se aqui tem 12, aqui também tem 12. Se aqui tem 4, aqui também tem 4. É só somar 12 mais 4 mais 12 mais 4. Vai dar 32 de perímetro. Essa daqui tem maior que essa de perímetro. O contorno ao redor. Usando o quadradinho da malha como unidade de medida de área, responda qual é a área do retângulo vermelho. Agora é a área que tem dentro. Que eu posso contar quantos quadradinhos vermelhos tem. Ou eu posso pegar o número da linha vezes o número da coluna. 8 vezes 6 dá 48 quadradinhos. A área desse vermelho aqui é 48 quadradinhos. E a do verde, ó, qual é a área do retângulo verde? Do mesmo jeito, eu pego 12 vezes 4, vai dar 48 quadradinhos também. Olha só, aqui é o contrário da outra questão do Marcelo. Aqui os perímetros são diferentes, que é o contorno, mas a área, que é o que tem dentro, mesmo sendo diferentes, o formato, são iguais de área, ó. Aqui deu 28 de perímetro, 32 de perímetro. 48 e 48 de área os dois. O que é possível concluir observando o perímetro e a área dos retângulos desenhados por Silvia é o contrário da outra. Apesar dos retângulos terem a mesma área, seus perímetros são diferentes. Então, isso quer dizer, turma, que eu quero que vocês concluam que figuras podem ter perímetros iguais com áreas diferentes. Ou o contrário, áreas iguais com perímetros diferentes. Beleza? Botem isso na cabecinha de vocês e saibam diferenciar o que é perímetro e o que é área. Perímetro é ao redor, o contorno, área é o que tem dentro. Página 120 agora. Nas malhas quadriculadas, malha quadriculada, essas malhas têm que ter esses quadradinhos, tá? A seguir, faça o que é solicitado em cada item. Desenhe duas figuras distintas com o mesmo perímetro e áreas diferentes. Gente, aqui é a resposta pessoal, certo, gente?
Aqui é uma possível resposta. Você pode desenhar qualquer figura, desde que esteja do jeito que está dizendo aqui, ó. Duas figuras, né? Pode ser diferentes figuras, com perímetros e áreas diferentes. Tem que estar tudo diferente, ó. Essa daí, ó, é uma possível resposta, um exemplo de resposta. Não quer dizer que a de vocês está errado, não, tá? Esse daqui eu tenho perímetro, tem 18. Se você contar o perímetro ao redor da 18. E a área dele, que é o que tem dentro, tá 20. Esse daqui, o perímetro é 18 e a área é 12. Então, perímetro e área diferente, ó. Perímetro diferente da área, né? Bem, desenhe duas figuras distintas com perímetros diferentes e a mesma área. Aqui é o mesmo perímetro, desculpa, olha, todas as duas têm 18, né, mas as áreas são diferentes. Aqui é o contrário, aqui ele quer que você desenhe com os perímetros diferentes e a área seja igual, a mesma. Então, olha só, o perímetro dessa aqui, que é ao redor, também é a possível resposta, tá? Ela tem 14 de perímetro e de área, que é o que tem dentro, tem 12. Essa aqui, que também é diferente, ela vai ter de perímetro, que é ao redor, 16, é diferente. Mas a área, que é o que tem dentro, é 12 também. As áreas aqui são iguais e os perímetros são diferentes. Tá certo? Só para vocês concluírem aí. Sexta, marque com o X as figuras a seguir que tem a mesma área da figura abaixo. Ó, que é a área da figura vermelha. Ó. A área é o que tem dentro. Olha só, a área é o tamanho da superfície, ou seja, o que tem dentro. Então eu vou contar aqui quantos é que tem dentro. Ó, tem 1, 2, 3, 4 na linha, 1, 2, 3 na coluna. 4 vezes 3 vai dar 12 de área. Pode contar aqui que tem 12 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele quer que você marque um X nas figuras a seguir que tem a mesma área dessa figura aqui, ou seja, que tenha 12 de área. Então você vai contar, gente, um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na linha e 2 na coluna. 6 vezes 2, 12. Ok? Esse daqui, 4 na coluna e 2 na linha. 4 vezes 2 dá 8. Esse aqui, gente, não tem como você fazer como esse. Você tem que contar um por um, tá? Por quê? Porque ele não é igualzinho, ó. Não tem como eu dizer na linha, essa linha aqui é diferente dessa linha aqui, né? Então eu vou contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui tem 12 de área. Esse do mesmo jeito. Não tem como, porque ele não é direitinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de área. Qual é os que tem 12 de área igual esse daqui? É esse verde e o laranja. Então eu vou marcar só esses dois. Qual é a cor da figura que tem o mesmo perímetro da figura vermelha? Perímetro é a medida do contorno. Gente, qual é o perímetro da figura vermelha aqui que a gente só falou em área? Perímetro é ao redor. Se aqui tem 4 e aqui tem 3, aqui também vai ter 4, ó. E aqui também 3, ó. 3 mais 4 mais 3 mais 4 dá 14 de perímetro. Qual é dessas daqui que dá 14 de perímetro? Vamos contar agora o perímetro, né, gente? Essa aqui tinha 6 de um lado e 2 do outro. Então, se tem 6 de um lado, tem 6 do outro também. Se tem 2 de um lado, tem 2 do outro também. 6 mais 2 mais 6 mais 2 dá 16, o perímetro dessa aqui. Certo? É diferente dessa, né? O azul, 4 de um lado e 2 do outro. Então tem 4 do outro também e 2 do outro também. 4 mais 2 mais 4 mais 2 dá 12. É o mesmo do 14? É, não. O laranja, eu vou ter que contar, né, gente? Um por um. Certo? Não dá para fazer. Né? Ele tem 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa. Quando a figura é assim, não é regularzinha, eu tenho que contar tracinho por tracinho ao redor, o contorno do perímetro. Deu 16, também não é 14. E essa aqui, do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, deu 14. Então, a cor da figura, que tem o mesmo perímetro da figura vermelha, é a amarela. Essa aqui. É o mesmo perímetro dessa. Beleza? Vamos para frente. Página 121. Mais uma atividade. Cada quadradinho da malha quadriculada abaixo tem 1 centímetro quadrado de área. Observe e responda as questões a seguir. Qual é a área em centímetro do quadrado da figura amarela? Cada quadradinho é 1 centímetro. Lembrando que área é o que tem dentro. Ó.
1 centímetro quadrado é porque aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro. Por isso que é 1 centímetro quadrado. Quantos centímetros quadrados tem a área amarela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, gente. É só contar. 6 centímetros quadrados. A laranja é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 centímetros quadrados. E a vermelha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros quadrados. Cada quadradinho desse é 1 centímetro quadrado. Lembre-se que a área é o tamanho da superfície, ou seja, o que tem dentro. Veja a sequência de figuras que foram desenhadas em um quadriculado. Figura 1, aqui ó, esse amarelinho. Figura 2, figura 3. Faça o desenho da próxima figura dessa sequência. Olha, essa figurinha aqui, a figura 1, tá aqui a resposta, tá? Essa figurinha 1 aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 na linha e 4 na coluna. Essa aqui é a segunda, que é a sequência, vai aumentando. Tem 3, 6, 7 na linha e 5 na coluna. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 na coluna. Olha, se você observar, ela aumenta de 1 em 1, ó, vai aumentando de 1 em 1 na coluna e aumenta de 2 em 2 na linha. Então, se essa aqui tem 6 e 9, aqui é para ter 7 e 9 mais 2, 11, né, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a próxima figura seria essa aqui, ok? De uma figura para a outra, aumentou no perímetro, na largura, né? 2. E nos quadros, 2 quadros. E no comprimento, um quadrado. Bem, supondo que cada quadradinho tenha uma área de 3 centímetros, determine a área da região colorida na figura 1. Olha, cada quadradinho, só o colorido, o branco não, é 3 centímetros. Então você vai contar, gente, quantos quadradinhos tem e multiplicar por 3, porque não é 1 centímetro, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, vamos somar assim, né? Ele quer, deixa eu só ver aqui. Supondo que cada quadradinho tem uma área de 3 centímetros, determina a área de cada um. Olha, na linha aqui, esse aqui tem 5, esse aqui tem 7, esse aqui tem 9. E na coluna, esse aqui tem 4, esse aqui tem 5, esse aqui tem 6. Agora é só multiplicar. Aliás, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Aí aqui tem 11 e 7, porque aqui é a figura 4, tá? Então vamos à resposta. É 3 centímetros, né, cada um? 14 vezes 3, olha. Aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vezes 3 dá 42 centímetros quadrados. Aqui na B vai dar 20 quadradinhos amarelos, se você contar aqui. Vezes 3, porque eu tenho cada um é 3 centímetros, vai dar 60 centímetros quadrados. Na B, na 3, desculpa, ela tem 26 quadradinhos amarelos, pode contar. Vezes 3, 78 centímetros quadrados. Aqui, na 4, não é amarela, é rosa, vai ter 32 quadradinhos, vezes 3, 96 centímetros quadrados. Ok? E tem mais surpresa, né? Para valer a sua presença de hoje, você irá responder nos comentários do YouTube a palavra formada pelas sílabas que você irá encontrar no decorrer desta aula. Fique atento. Isso aqui eu já tinha explicado, né? Você já sabe como é. Vamos mais uma sílaba? Não vou ler a sílaba, tá? Prosseguindo. Vão anotando aí as sílabas, porque senão você vai se perder e vai ter que voltar a assistir a aula todinha de novo. Página 122. Terceira questão. A professora de matemática pediu aos alunos que cobrisse um pedaço de cartolina com quadradinhos de papel azul. Veja como ficou. Cada quadradinho desse é 1 centímetro quadrado, tá? Aí o que tem o comprimento e a largura. Qual é, em centímetro quadrado, a área desse pedaço de cartolina? A área é o que tem dentro, né, turma? Ele quer saber em centímetro quadrado. Qual é a área? Eu pego uma linha, que dá quantos? 11. Tem 11 quadradinhos na linha. E os quadradinhos da coluna, que é quantos? 5. E eu multiplico 11 vezes 5
vai dar 55 centímetros quadrados. Vai ter 55 quadradinhos aqui, então é 55 centímetros quadrados, porque cada um é 1 centímetro quadrado. Esse número corresponde ao resultado de uma multiplicação, pois a figura tem uma disposição retangular. Escreva qual é a forma de multiplicação que eu usei aqui para resolver. 5 vezes 11 ou 11 vezes 5, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 5 vezes 11, 11 vezes 5 dá 55 centímetros. Mais uma atividade na página 122. Primeira questão. O chão da sala de Júlio pode ser totalmente coberto por 25 placas quadradas, cada uma com 1 metro de lado. Então, qual é a área do chão dessa sala? Olha, cada quadradinho desse aqui tem 1 metro. É um pedaço parecido àquele da nossa sala de aula, é 1 metro quadrado. Então, ele diz que pode ter 25 placas, né, gente? Então, é 25 metros quadrados. Cada uma é 1 metro, as 25 é 25 vezes 1, 25 metros quadrados. A figura 2 ao lado representa, né, o salão de um grande restaurante que foi coberto por lajotas quadradas, de 1 metro de lado, do mesmo jeito, 1 metro também. Então a área de cada lajota é igual a 1 metro quadrado, porque tem 1 metro de cada lado, tá? Como as lajotas estão em disposição retangular, podemos calcular a área do chão usando uma multiplicação. Escreva essa multiplicação. Olha, eu conto quantos quadradinhos tem aqui na linha e quantos quadradinhos tem na coluna, ó. Posso contar aqui embaixo, fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A multiplicação é 8 vezes 10 ou 10 vezes 8. Aí eu acho o resultado de quantos lajotas tem aí. E qual é a área desse chão em metro quadrado? É só eu resolver. 8 vezes 10 ou 10 vezes 8 dá 80 metros quadrados. Professor, por que não é centímetro aqui? Porque ele está dizendo aqui que cada ladinho é 1 metro. Se ele tivesse dizendo que era 1 centímetro, aí seria centímetro quadrado. Mas como ele está dizendo que é metro quadrado. Compreendam. 123. Terceira, Gustavo está pintando um muro que tem 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. Com uma lata de tinta, ele consegue pintar 9 metros quadrados do muro. Então, Gustavo vai precisar de quantas latas de tinta para pintar o muro? Olha, eu vou pegar... O muro tem 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, o muro vai ter 36 metros quadrados de área do muro para pintar. A área do muro que tem dentro para pintar. E cada latinha de tinta consegue pintar 9 metros. Quantas latas eu vou precisar para pintar os 36 metros? Eu pego agora os 36 e divido por 9, que vai dar 4. Eu vou precisar de 4 latas. Cada lata pinta 9 metros. Então eu pego os 36 metros, que é o total do muro, divido por 1 metro de uma lata. E eu vou saber quantas latas eu vou precisar. Ele vai precisar de 4 latas para pintar o muro todo. Continuando, a tabela abaixo apresenta as medidas de algumas quadras esportivas de um centro olímpico. Aí a tabela, medidas de quadras esportivas de um centro olímpico. Aí eu tenho do futebol de salão, do voleibol, do basquete e de tênis. Eu tenho o comprimento em metro, né, o comprimento e a largura também em metro. Né, comprimento, gente, é na linha e a largura é aqui na coluna, tá? Como todas essas quadras têm a forma retangular, a área de cada uma delas pode ser obtida por meio de uma multiplicação. Assim, calcule a área da quadra de... Olha, ele está dizendo que a quadra é tipo isso aqui, um retângulo. Ó. Aí, sendo que de comprimento é essa parte aqui, ó, daqui para cá, e largura é essa parte daqui para cá. Então, quando ele te dá a medição do comprimento e da largura, é só tu multiplicar esse número por esse. Tu vai achar a área, que é o que tem dentro de cada quadra. Dá de futebol, de salão, 36 vezes 20. Faça a continha aí, pode fazer na calculadora. 720 metros quadrados. Dá de voleibol, 18 vezes 9. 162 metros quadrados. Pode confirmar a continha na calculadora. A de basquete, 26 vezes 14. 364 metros quadrados. E a de tênis, 24 vezes 8, dá 192 metros quadrados. Dessas quadras, qual tem a maior área e a menor área? Olha, pelo número, gente, ó. A maior área é a de futebol, né? A maior área é a quadra de futebol de salão, com 720 metros quadrados.
E a menor é a quadra de voleibol, com 162. Maior e menor número. Facinho essa, né? Página 123 ainda, quinta questão. Um painel de cortiça foi formado por peças retangulares, conforme mostra a figura abaixo. Aqui eu tenho o painel, né? Com formas retangulares. Se o painel tem 192 metros de área, que é o que tem dentro, qual é a área de cada peça? Olha, eu tenho o total dá 192 metros. Eu vou pegar e dividir esse total por cada pecinha dessa aqui. Quantas peças eu tenho aqui? Vamos contar. Opa. Uma, duas. Ah, desculpa. Eu vou contar, dividir só para essas duas peças aqui. Ó. 192 dividido para 2 vai dar 96. Ó, 96 aqui, ó. 96 metros. Aí eu pego esse 96 e divido para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 12. Cada pecinha dessa tem 12. Se eu quisesse ter dividido 192 para 24, que não tem 24 pedacinhos aqui, né? Ia dar o mesmo 12. Tá bom? Então tem 12 metros quadrados cada pecinha dessa aqui. Tem mais surpresa, não se acaba não, é? Não vou ler mais aqui, que vocês já sabem, né? Vai aparecer mais uma sílaba que eu espero que vocês estejam anotando aí. Ok? Vamos para frente, que ainda tem questão para corrigir ainda. Então nós não termina hoje. 125, a página. Primeira. O sólido representado abaixo pode ser chamado de bloco retangular. Para determinar o volume desse sólido, considere o volume de um dos blocos menores que o formam como unidade de medida. Qual é o volume desse bloco retangular? Olha, aqui é um bloco grande que é formado por vários bloquinhos. Ele quer saber qual é o volume desse bloco retangular todinho. Eu vou contar a medida desses volumezinhos pequenos. Eu tenho aqui, ó, eu vou contar, 2, 3, 4, 5, 6. Essa carreirinha de cima, essa carreirinha de baixo, é a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar 12, né? Só que na frente tem 12, mas por trás eu tô vendo que é do mesmo jeito, gente. Se é do mesmo jeito, mas eu não tô vendo eles, né? Só dá pra me contar 2, esse aqui, dá pra me contar, mas tem mais embaixo. Então o que é que eu vou fazer? Se eu tenho 12 na frente, né, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá pra me ver esse daqui. 12 mais 6 vai dar 18, né? Mas eu sei que vai ter mais embaixo, gente, porque aqui embaixo tem mais 6, que é do mesmo tamanho daqui. 18 mais 6, então vai dar 24 blocos menores. Cada bloquinho desse aqui é um bloco menor, então tem 24. Aqui tem 6 em cima, 6 embaixo, 6 em cima, 6 embaixo. 4 vezes 6 dá 24. Beleza? Página 126, segunda questão. O cubo representado ao lado tem 1 centímetro de área de aresta. O volume desse cubo é 1 centímetro cúbico. Por que é cúbico, gente, aqui? Ó, cúbico é com 3, com 2 é quadrado. Porque, gente, aqui é uma pecinha, é diferente só do desenho que a gente estava vendo, que é, por exemplo, esse desenho aqui, vamos supor que isso aqui seja 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Aí é 1 metro quadrado. Mas aqui ele é cúbico, ele é em formato de um sólido geométrico. Então, ele é por isso que ele é cúbico, ele é tridimensional. Por isso que tem esse 3 aqui, tá? Tomando esse cubo como unidade de medida, escreva o volume em cúbico, em centímetro cúbico, de cada sólido a seguir. Olha, é só tu contar quantos bloquinhos desse aqui tem nessa figura aqui, gente. Aí é o volume dela. 1 centímetro cúbico, né? Não deu para... Aqui ele já não contou. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros cúbicos. E essa aqui é só contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros cúbicos. Vai ter figura que você não vai poder contar, porque vai estar uma por trás da outra. Aqui não, aqui notoriamente eu estou vendo que não tem nada por trás. Tá bom? Vamos prosseguir. Página 126 ainda. Pronto, como aqui tem por trás. Ó. Observe ao lado a representação de um bloco retangular. Cada cubo que o forma tem 1 centímetro cúbico. Com 3 se lê cúbico de volume. Quantos cubos com 1 centímetro cúbico há em cada camada desse bloco retangular? Ele tem aqui a primeira camada e tem a segunda camada lá atrás. É só a gente contar. Ó, cada bichinho desse aqui é um cubo, né? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lá atrás também tem 3.
certo? Então, cada camada, ele está contando a camada, é isso aqui, ó, uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas. Cada camada tem 6 centímetros cúbicos. Quantas camadas de cubos há nesse sólido? Está aqui uma camada, duas camadas, três camadas e quatro camadas. Então, tem 4 camadas, certo? Qual é, em centímetro cúbico, o volume desse sólido? Como você fez esse cálculo? Gente, cada camada tem 6 e eu tenho 4 camadas. Para eu saber o volume desse desenho aqui todinho, desse bloco grande, né? Eu não estou podendo contar os que estão lá atrás que eu não estou vendo, mas eu sei que aqui tem 6, aqui tem 6, aqui tem 6, aqui tem 6. Então, 6 vezes 4 dá 24 centímetros cúbicos. Vai ter 24 cubinhos desse aqui. Pode, se você pudesse contar, você ia ver que tinha 24 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume desse sólido aqui todinho. Volume. Ok, meus queridos? Quarta. Leia a informação a seguir. Um bloco retangular tem um volume de 96 centímetros cúbicos. Outro bloco retangular tem um volume de 8 centímetros cúbicos. Agora complete. O bloco menor cabe quantas vezes o bloco maior? Gente, aqui ele não está te mostrando o bloco, ele está te dando os números. O bloco maior tem 96 centímetros cúbicos e o outro só tem 8. Ele está perguntando quantas vezes o menor cabe dentro do maior. É uma conta de divisão. Lembra que eu uso essa expressão? 96 dividido para 8. 9 dividido para 8 cabe 1. 1 vezes 8 é 8. 9 menos 8 é 1. Baixou 1, não dá para dividir para 8, eu baixo 6. Ficou 16. 16 dividido para 8 cabe 2. 2 vezes 8, 16. 16 menos 16, 0. Então, o 8 vai caber dentro do 96 12 vezes. Ok? 12 vezes no bloco maior. E temos mais surpresa. E agora é para finalizar. Para valer, vou ler de novo para poder explicar a vocês. Para valer a sua presença de hoje, vocês vão responder no comentário do YouTube, não é no privado e nem é no grupo. A palavra formada pelas sílabas que você encontrou, né, no decorrer dessa aula. Já teve várias sílabas, vai ter a última agora. Tá certo? Aí você vai comentar lá no comentáriozinho, não esqueça de se identificar. Você vai botar seu nome completo, a sua série, se é o quinto B ou se é o quinto C, e a palavra que você juntou as sílabas e formou. É qualquer palavra? Não, é uma palavra que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Já estou dando a dica. Você vai juntar, porque não está na ordem, está aqui mais a última sílaba, tá? Você vai juntar todas as sílabas e vai formar a palavrinha correta. Então, quem responder a palavrinha correta, se identificando corretamente no comentário do YouTube, ganhou a presença de hoje. Quem não, já não pode ganhar a presença, né? Eu espero que vocês prestem bem atenção antes de responder. E espero que todos respondam corretamente. Ok, meu querido? Parabéns a todos, espero que vocês tenham acertado o máximo de questões possíveis, tá bom? E chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube e dar um clique no gostei. Além de comentar que é a resposta, que é a presença de hoje, dá um clique no gostei, não custa nada. Eu quero que todo mundo hoje que responder dê um clique no gostei, tá bom? Vou prestar atenção se você fez isso, ok? Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.